se, após fazer as leituras e refletir sobre o assunto, eu perceber que minha comunidade não dá à teologia do culto o devido valor e possui alguns conceitos com os quais não compactuo, o que devo fazer? Em termos de teologia do culto, qual o ponto em que podemos considerar que as práticas passaram dos limites? Ok. Cara, é sempre complexo quando a gente tem uma nova consciência, uma consciência mais bíblica, e a gente percebe que a nossa igreja, ou a igreja que a gente está no momento, ela não valoriza tanto quanto deveria, né? Eu me recordo de acontecer isso comigo, quando lá nos meus 15 anos de idade, eu comecei a ter contato com a teologia reformada. Muita gente não sabe, mas eu nem sempre fui reformado, eu vim de um contexto mais... não era tão pentecostal clássico, assim, também não chegava a ser um neopentecostalismo exacerbado, mas era uma igreja carismática, assim, bem carismática, e enfim. E eu tive muitas dificuldades, assim, na igreja, e em círculos próximos de amizade, porque no começo eu tive uma postura extremamente equivocada, assim, eu tive uma postura muito pedante, uma postura de achar que eu era uma espécie de profeta e de que eu tinha que abrir o olho de todo mundo, e enfim. Cara, 6 meses atrás eu estava num monte derrubando pessoa lá, soprando na cabeça do pessoal para o pessoal cair, e agora quem que é esse menino de 15, 16 anos que está aqui falando que a gente está tudo errado? E não teve bons frutos isso, eu percebo que não teve bons frutos. Eu acho que a melhor abordagem para quando você tem uma nova consciência, primeiro, é você ter a humildade de entender que até há pouco tempo atrás você também era assim. Então, se caso Deus te deu uma nova compreensão, chegou o tempo na sua vida de você entender melhor alguns aspectos, eu acho que cabe a oração para que outras pessoas da igreja também venham a ter esse entendimento. E não apenas oração, mas com todo amor e carinho e respeito pela liderança, você tentar mostrar fontes históricas, boas teologias, presenteia seu pastor com bons livros, e aí pede para conversar sobre isso com ele, e aí assim eu acredito que você vai fornecer uma porta sempre aberta para o diálogo, e aí e Deus pode utilizar essa ferramenta para transformar toda uma comunidade. Eu conheço histórias de pessoas que, assim, uma pessoa conheceu a teologia reformada, aí passou para outra, que passou para outra, e aí foi virando um grande movimento dentro da igreja, a igreja inteira acabou se reformando. Eu conheço uma história de uma Assembleia de Deus, assim, uma igreja Assembleia de Deus, que a igreja inteira, inclusive o pastor, adotaram a fé reformada como uma confissão daquela igreja local. Então, isso pode acontecer. Agora, eu não acredito que o caráter bélico vai ser o que vai fazer isso acontecer. Agora, se depois de andar 2 milhas, se depois de fazer todo o possível e você entender que aquela igreja está fornecendo uma prática que é nociva à sua própria fé e que você já tentou diversas vezes, mas você não foi ouvida, ou você foi... Eu estou falando aqui no feminino que a pessoa que fez a pergunta acho que era uma moça, né? E aí você não foi bem aceito e você foi mal compreendida, enfim. Se depois de tudo isso, ainda assim, a sua igreja não te der ouvido, eu aconselho que você procure uma igreja bíblica. Inclusive, eu sou bem radical sobre uma igreja bíblica. Por exemplo, eu acho que você não deveria mudar-se de cidade sem antes se certificar de que aquela cidade tivesse uma igreja bíblica. Eu conheço uma história, assim, de que um irmão conheceu... um irmão recebeu uma proposta de emprego muito, muito, muito legal, assim, que ia subir bastante de vida, e ele foi perguntar para o pastor dele, né? Olha, pastor, eu vou mudar, e tarará, e tarará. O pastor falou assim, o primeiro critério para a sua mudança não tem que ser o dinheiro que você vai ganhar, a escola que seus filhos vão estudar, não, o primeiro critério para a sua mudança tem que ser, será que lá eu vou ter uma comunidade saudável para o meu crescimento espiritual?
Será que lá vou ter uma igreja bíblica onde eu vou ser alimentado, onde os meios de graça, onde eu vou poder me expor aos meios de graça? E aí esse irmão decidiu então fazer essa viagem até aqui. Aí ele foi na nossa igreja, aí pela graça de Deus, até eu que estava pregando nesse dia, e aí no final do culto ele chegou em mim e falou assim: pastor, posso te fazer umas perguntas? Ele pode. E aí ele me perguntou um monte de coisa, parecia uma entrevista. Perguntou um monte de coisa, como que era a igreja, qual era a nossa confissão, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. Aí quando ele se certificou de que era uma igreja presbiteriana em quem não há dolo, de fato, aí ele decidiu se mudar então aqui para a região. Ele tinha 2 propostas de emprego, uma para cá, para a região, e uma lá para o centro de São Paulo e tal, e ele preferiu mudar para cá para ficar aqui com a gente na igreja. Mas muito sábio o pastor, acho que lá de São José do Rio Preto, que instruiu ele. O primeiro critério para você escolher uma cidade, por exemplo, não é a faculdade que você vai estudar, não, é se tem uma igreja bíblica, uma comunidade saudável. Então, a gente tem que levar muito a sério essa questão de ser de uma comunidade onde as pessoas estão, de fato, se empenhando em viver um cristianismo saudável. Então, nesse sentido, eu te diria que depois de fazer todas as tentativas em amor aos seus irmãos, se ainda assim não der certo, eu te aconselho a procurar uma igreja saudável.